No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica sobre MMC. E essa dica você vai usar depois que você fizer a fatoração entre os números. Depois que o aluno faz a fatoração, ele repete um processo que é desnecessário e eu vou te mostrar por quê. Ao fazer a fatoração entre esses números aqui, nós vamos chegar no 72. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, o resultado é 72. Então, o MMC entre esses três números aqui é 72. Então, vou colocar aqui igual e vou colocar aqui o 72. Esse procedimento é aquele procedimento normal quando nós estamos tirando aqui o MMC. A grande dica aqui é o que nós vamos fazer nessa parte em que precisamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, geralmente, quando o aluno chega nessa parte aqui, ele faz aqui 3 divisões, 72 dividido por 72, 72 dividido por 12 e 72 dividido por 18. Mas observem, aqui 72 dividido por 72, ok, é fácil, eu sei que é 1 e multiplicado por 1 vai dar 1. Quando chega nessa segunda parte aqui, eu tenho 72 dividido por 12. Então, o que o aluno geralmente faz? Pega aqui o 72 dividido por 12. Ou seja, além de ter fatorado os três números aqui, ele vai fazer mais uma divisão. Nessa etapa aqui, você acaba perdendo tempo. Por quê? Se eu quero dividir o 72 por 12 e eu já fatorei esses números, eu posso pegar aqui entre esses números que eu achei, relembrando, para achar esses números aqui eu fiz 12 é divisível por 2 e isso aqui vai dar 6. 6 é divisível por 2, isso aqui vai dar 3. Ok, quando eu faço isso, eu estou decompondo esses números aqui em fatores primos. Se o que eu disse agora não fizer muito sentido para você, não se preocupa. O que você precisa entender é o seguinte: para chegar aqui nesse 12, eu dividi ele por 2, depois eu dividi por 2 novamente, depois eu dividi por 3. Percebam que esse 3 aqui, ele não é divisível por 2. Então eu marquei esse 3 aqui e pulei. No passo seguinte, eu consigo dividir esse 3 por 3. E o resultado final aqui vai ser 1. Sempre que a gente chega em 1, a gente para de fatorar aquele número. O interessante aqui é que eu fiz essa divisão aqui do 12 por 2 e depois por 3. Se eu fizer 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4. E se eu fizer 4 vezes 3, que foi o terceiro número que eu usei na fatoração do 12, eu vou chegar no 12, certo? Ok. Agora, aqui vem a grande dica. Se eu fizer 72 dividido por 12, eu posso eliminar esses números aqui cuja multiplicação deu 12, que são justamente os números que eu usei na fatoração, e o que sobrar é o resultado da minha divisão. O que isso significa? Bom, aqui sobrou o 2 e o 3. 2 vezes o 3 é 6. Então eu posso afirmar que 72 dividido por 12 é igual a 6. Se vocês fizessem essa divisão aqui, 72 dividido por 12, vocês iam chegar nesse mesmo resultado, porque 12 vezes o 6 é igual a 72. Só que eu não precisei fazer essa divisão aqui. E nesse caso aqui, é até bem simples chegar nesse resultado pela divisão. Mas vai ter casos em que vocês vão usar números maiores, ou até esse caso mesmo pode ser difícil para algumas pessoas. Mas vai ter casos em que você vai ter dificuldade para fazer a divisão. E na verdade você nem precisa efetuar a divisão aqui. Você pode vir aqui nos números que você já fatorou e chegar nesse resultado. Bom, então os números que sobraram aqui foram 2 e 3. 2 vezes 3 deu 6. Então 72 dividido por 12 é igual a 6. Vezes 3, 18. Mas agora nós vamos fazer 72 dividido por 18. O processo vai ser exatamente o mesmo que nós fizemos com o 12. Então nós vamos fazer aqui o seguinte: em vez de olhar agora para o 12, nós vamos olhar para o 18. Na fatoração do 18, nós fizemos 18 dividido por 2 deu 9. 9 dividido por 2 não é possível. Aqui novamente foi por 2. Então aqui eu não dividi a fatoração do 18. Aqui também não. Porque 9 eu não consigo dividir por 2. E aqui de novo 9 eu não consigo dividir por 2. Estou falando de resultados exatos, tá? Depois 9 eu consegui dividir por 3. E o 3 eu consegui dividir por 3. E o resultado deu 1. Notem que na fatoração do 18 eu usei
esse 2, esse 3 e esse 3. E se eu fizer 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Ok, eu posso cortar esse e esse resultado. O que sobrou aqui foi o 2 e o 2 novamente. Se eu fizer aqui 2 vezes o 2, eu vou chegar no 4, que foram os números aqui que sobraram. Então, 72 dividido por 18, que são esses números que eu cortei aqui, vai ser igual a 4. Vocês chegariam nesse mesmo resultado se fizessem 72 dividido por 4. Só que dessa forma aqui, vocês não precisam efetuar a divisão. Ok, 72 dividido por 18 vai ser igual a 4, vezes 4 aqui, 16. 1 mais 18 mais 16, 35, dividido por 72. Então, notem, só usando a fatoração, vocês podem eliminar todas essas divisões que vocês fariam para achar o MMC. Essa dica é muito interessante porque vocês só vão precisar usar aquilo que vocês já foram obrigados a fazer na fatoração, que é fatorar aqui o número. A partir do momento que vocês fazem essa fatoração, vocês já têm todos os resultados possíveis para as divisões que vão aparecer aqui no MMC. Então vamos usar aqui um outro exemplo para fixar essa técnica. Imaginem aqui que eu tenho que fazer o MMC entre 6, 3 e 2. Vou colocar aqui 1/6 mais 1/3 mais meio. Para tirar o MMC desses três números, eu preciso primeiro fazer a fatoração. Então 6 eu posso dividir por 2 aqui vai dar 3. Coisa que vocês podem fazer também é não colocar o resultado aqui quando o número não for divisível. Então eu vou repetir e o 2 dividido por 2 vai dar 1. Com o 2 eu já terminei a fatoração porque já deu 1 aqui, mas eu preciso continuar aqui. O 3, ele vai ser divisível por 3, aqui vai dar 1, aqui novamente o 3 vai dar 1, e que eu vou repetir esse 1. Sim. E aqui o resultado vai ser 6. Então, o MMC entre 6, 3 e 2 vai ser igual a 6. Agora aqui, quando eu fizer 6 dividido por 6, vai ser igual a 1. Vezes 1 vai ser 1. Mas, quando eu fizer 6 dividido por 3, eu vou olhar aqui para a minha tabelinha da fatoração. Notem que o 3 está bem aqui. Eu não dividi aqui pelo 2, então eu vou colocar aqui, vou marcar aqui que esse não vai ser usado. E eu dividi ele por 3. Ok, então eu posso dizer que eu usei esse número 3 aqui na fatoração do 3. Então, eu vou cortar. Depois que eu corto o número que eu usei na fatoração do 3, eu vou olhar o que sobrou. Nesse caso, só sobrou o 2. Então, 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Vezes 1, 2. Notem que eliminar o que eu usei na fatoração do número e multiplicar os números que sobraram, nesse caso só sobrou 1, eu vou chegar no resultado da minha divisão de 6 dividido por 3, que nesse caso é 2, sem precisar fazer essa conta. A mesma coisa agora nós vamos fazer com o 2. Se eu quero saber quanto é 6, que é o meu MMC, dividido por 2, eu vou olhar aqui na tabelinha que a gente criou fazendo a fatoração e vou ver quais foram os números que eu usei na fatoração do 2. Aqui, ó, eu tenho o 2 dividido por 2. Eu usei aqui na fatoração do 2. E o resultado depois foi 1. O único número que eu usei na fatoração do 2 foi o próprio 2. Então, vou cortar e vou ver o que sobrou. Nesse caso aqui, só sobrou o 3. Se tivesse sobrado algum outro número, eu ia multiplicar esse 3 por esse outro número. Mas nesse caso, só sobrou o 3. Então, eu posso afirmar que 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Então, 6 dividido por 2 vai ser igual a 3 vezes 1, 3. Então, aqui o resultado vai ser 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Dividido por 6 é igual a 1. Notem que a grande vantagem dessa técnica é que a gente só precisa usar o que nós já fomos obrigados a fazer, que é essa fatoração aqui para achar o MMC. As outras divisões que teoricamente nós precisaríamos fazer, com essa técnica não é necessário, você usa só aquilo que você já tem. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu posso fazer um outro vídeo com mais exemplos e tirar as dúvidas de vocês.